Bom, dando sequência então, pessoal, depois que a gente já fez toda a parte de model, né, falta a gente fazer o quê? É colocar realmente no selo, no padrão, né, é, a planta topográfica. Então, eu trabalho muito aqui com a parte de layout. Então, eu clico aqui, o módulo, lembrando, na topografia a gente trabalha normalmente de 1 para 1, né, as unidades são metros, né, que a gente fez levantamento coordenado TM, então as coordenadas são em metros. Já que as coordenadas são em metros, eu vou vir aqui na camada layout, vou clicar aqui, por exemplo, né, em cima dela com o direito, e vou fazer, né, a configuração da página. Então, página Setup Manager, clico em cima dela, e aí aqui vem a opção, né, padrão, eu vou vir aqui em Modify. Na hora de modificar, eles me perguntam qual que é o tamanho do papel que eu vou querer trabalhar. Nesse exemplo aqui, nesse exercício específico, eu vou colocar aqui no A2, por exemplo. Então, aqui o A2 594 por 420, né? Aqui, por exemplo, eu posso deixar como configuração padrão, se eu tiver alguma impressora, eu vou deixar como PDF, A2, né? Aí ele vem com algumas outras configurações. Normalmente a gente trabalha no modo monocromático, tá? Na parte de topografia. O que que seria o modo monocromático? É onde a cor vermelha, ela corresponde a uma linha de 0,1 milímetro. A cor amarelo corresponde a uma linha de 0,2, a cor 3 de 0,3. O que que significa isso? O que tiver de roxo, por exemplo, magenta, essa cor número 6 aqui, ela vai ter uma linha mais grossa do que tiver em vermelho, que vai ter uma linha 0,1. Então, essa linha aqui, né, roxa, no caso, foi posição no monocromático, né, preto e branco, a linha roxa ela vai ter uma grossura 6 vezes maior que a linha número 1. Então, é o padrão, tá, do AutoCAD, vários engenheiros e arquitetos trabalham com esse tipo de padrão aí, onde a cor 1 é a mais fraquinha, né, vamos dizer assim, e a cor, nossa cor 6 ali, a magenta, ela vai ser a linha mais que destaca, né, na planta ali. Então, normalmente a gente trabalha com essas características. É, Normalmente aqui, ó, eu coloco 1.000 milímetros, corresponde a uma unidade. Porque eu não estou trabalhando em metros, 1.000 metros corresponde a 1.000 milímetros. Então, por isso que eu trabalho com essa característica aqui, né? Então, essa escala na hora de gerar as coordenadas ali, né? Na hora de gerar a minha planta topográfica. Então, tá feito ali, né? Depois eu vou entrar nessas questões aqui. Dou OK, vou fechar. Eu tenho, então, deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho aqui, então, minha folha, né? No formato A2 que a gente escolheu. Normalmente eu venho aqui, inclusive, clico 2 vezes e coloco o formato aqui para não ter erro, A2. Então, tá aqui o A2. Como ele está em A2, eu vou lá no TopoCAD, eu posso vir aqui no formato e escolher para inserir a folha A2. Esperar carregar meu formato. Carregou. Só que ele não tá, né? Ele tá em milímetros, ele vai vir um cara gigante. Então, eu tenho que passar ele para cá. Então, eu faço um escalonamento aqui. Eu sei que ele, provavelmente, vou dar um comando scale aqui, ó. Ele deve estar, no mínimo, 0,001. Vou colocar 0,01, depois eu vou reduzindo para ver a hora que ele chega ali no tamanho. Ainda está grande. Então, eu vou só tentar chegar aí naquele formato ali. Ele não reconheceu esse tamanho. Escalonar. 0,1 agora de novo. Pelo jeito aqui, ele está na escala dobrada. Então, só olhando aqui, visualizando, eu enxergo que esse cara é o dobro. Beleza. Agora deu certinho. Nesse tipo de caso aqui, ó. Tá vendo? Então, ele encaixa perfeitamente aqui nos parâmetros, porque como ele é um Lisp, ele vem aqui numa escala diferente. Aí eu cheguei ela na escala correta aqui da folha. Então, agora, se eu quisesse visualizar aqui, ó,
ele cabe bonitinho aí, tá? Normalmente eu arrasto para cá, porque essa folha em branco ela prejudica a visualização. Pronto. Aí eu tenho aqui no TopoCAD também o formato, eu tenho a opção de inserir um carimbo, por exemplo, seria um carimbo A4, por exemplo. Esperar carregar. Então ele vem aqui, ó, com o formato. Deixa eu ver aqui. Vou dar um zoom extend aqui que eu tinha perdido a folha. Então vem aqui no TopoCAD de novo. Formato, seria um formato, no caso aqui o carimbo, né? Inserir carimbo convencional ou inserir formato A4. Vamos pegar o A4. Carregar. Vou clicar aqui. Aí ele pede a descrição, local, engenheiro, responsável, aí os nomes, né, dos parâmetros ali, né, por exemplo, PP, topografia. Aí vocês vão dar os nomes aqui, descrição, engenheiro, proprietário, BH, aí desenhista, escala, data, essas coisas depois dá até para preencher depois também. Aqui, ó, só que obviamente que ele está no tamanho maior do que, então a gente tem que fazer aquele mesmo processo. Reduzir ele aqui no comando scale, de forma considerável aqui. 0,01. Ainda está grande. 0,1. Agora a gente vai jogar o dobro aqui. Vamos ver se deu certo. Dou o comando mover. Vou tentar encaixar ele aqui. Acho que agora vai. Então, M. Tá lá o meu selo. Aí eu posso preencher, né, outras questões aqui e tal. Como que eu faço para trazer a viewport lá, né? A gente vem aqui em viewport, então viewport, é como se fosse uma porta, né? Que a gente está abrindo ali, viewports. Vou clicar aqui, por exemplo, e vou clicar aqui. Aí ele aparece tudo que tem desenhado lá, tá? Se eu quiser trabalhar em cima da escala, eu vou dar 2 cliques dentro da viewport. Então, tá vendo? Ó, dentro da viewport eu trabalho com o zoom. Dentro da viewport, depois que eu cliquei em cima dela, eu posso dar um zoom enter e aí eu aplico a escala. Vou pegar aqui que faz de conta 1/500. Eu tenho que digitar 1/500 XP. Aí ele me dá a escala, ó. Tá vendo? Não ficou grande. Não tá legal. Então eu vou dar um zoom novamente. Vou colocar 1/1000 XP. Aí sim, cabe todo o desenho pelo visto. Aí, obviamente, que eu vou ter que dar um ajuste lá depois, puxar esse cara um pouquinho mais para cá. Mas aí ele tá aparecendo, né, quase todo ali. A gente pode ir lá no model e melhorar esse cara aqui, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui. Ver aqui sim. Pronto, agora ele está todo lá. Então, ele está todo aqui na característica. Posso vir aqui, então, ó. Pegar um arquivo, um texto aqui, ó. E aí eu colocar as informações, né? Então, escala. Para, opa, 1000. Está num tamanho grande aqui. Deixa eu mudar a configuração dele aqui. 0,2.
Ainda está grande. 0,01. Tá lá o tamanho da escala, tá vendo? Então, eu posso colocar observações, notas, né? O levantamento, por exemplo, uma nota técnica aqui, eu posso colocar uma nota aqui embaixo. O levantamento foi realizado utilizando GPS, N-Trip, né? As divisas foram levantadas conforme informação do proprietário e muros e cercas existentes no local. Aí eu vou fazendo as referências ali, né, da minha planta topográfica. E aí eu posso, né, se eu quiser fazer um mapa de localização lá no Google e inserir, eu posso simplesmente inserir a imagem aqui e criar a meu mapa de localização aqui. Então, sugiro que vocês façam isso, né? Insere uma imagem aqui do Google, por exemplo, e aí vocês vão colocar aqui para mim o mapa de localização. Como que faz o mapa de localização? Vai lá no Google, aulas anteriores que a gente já fez, né? Vai lá no Google, gera um mapinha, né? Um marcador mostrando onde fica a praça, por exemplo, Pila Peixoto, mostrando algumas outras referências. Depois vocês vão inserir como se fosse uma imagem mesmo. A gente tem a opção Insert aqui, ó. Aí você pode raster, imagem, referência. Você vai conseguir carregar uma imagem do Google e aí só clicar aqui e carregar ela, no caso, quando vocês tiverem, né? Então, com isso vocês vão ter a imagem lá. Então, o acabamento aqui, né, a folha, esses formatos eu trabalho dessa forma. O selo, tem os selos de cada município, de cada estado, cada órgão público tem um selo diferente. Aí eu vou fazendo os acabamentos básicos aqui da minha planta topográfica. E o objetivo, então, é vocês chegarem nesse nível de detalhamento né, do produto topográfico aí. Obviamente que aí a gente tem, né, melhorias, talvez a gente coloque esse quadro aqui, talvez esse aqui trabalhe numa escala diferente aqui dessa, então você cria mais de uma viewport, você vai ter um pouquinho de melhoramentos aí para poder apresentar uma planta topográfica nítida, né, para o cliente ali, tá bom? Então é isso, com isso, né, o trabalho final, quero que vocês apresentem essa planta aqui um pouquinho mais sofisticada, né, e sempre salvar lá o arquivo, não esquecer disso, né? Aí depois, obviamente, é só realizar a plotagem, né? Vem aqui com o Ctrl P, né? E aí vocês inserem, né? A gente se jogar no monochrome, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente vem aqui, Window, que é a janela. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que vai vir preto e branco, né? Olha lá, tá vendo? Então pode ver que as linhas mais grossas, que é a roxa, tá aqui, ó, as linhas mais finas, então cada cor vai gerar uma linha de comprimento, largura ali diferente, tá? Então aí tá a minha planta topográfica, eu consigo gerar um PDF, por exemplo, né, e depois mandar para plotagem, trabalhando nessas configurações. Aí tem aqui a parte de centralizar, né, a parte de ajustes de plotagem ali, tá ok? Isso aí, pessoal. Então, finalizamos aí a apresentação do trabalho prático. Bom trabalho para vocês. Até mais.